Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel Fúgido e hoje aqui no DevOps na Infra a gente vai falar sobre AWS VPN. E nada melhor do que a gente começar a falar sobre esse recurso da AWS do que a gente falar de um estudo de caso aí, né? Pensar numa situação. Então imagina assim que aí na sua empresa, ou seu cliente, ou até mesmo na sua conta, você queira colocar um tunelamento seguro entre a AWS e o computador do usuário, né, ou o computador dos seus colaboradores aí com a VPN. Então esse tunelamento seguro a gente faz com a VPN e a AWS ela é muito boa nisso porque ela dá o serviço para a gente gerenciado, escalável e a gente só precisa se preocupar com a configuração do recurso, tá bom? Então eu vou entrar aqui no site institucional da AWS e vou mostrar aqui para você como funciona o AWS VPN e todas as etapas que a gente vai seguir aqui da arquitetura até configurar a sua VPN, tá bom? Então vamos aqui ó, no desenho da arquitetura, como ele funciona. A gente vai configurar o client VPN, nós vamos associar as subnets, a gente vai habilitar as regras de autorização. Desculpa. A gente vai também fazer as rotas, tanto para VPN quanto para internet. Vamos baixar o client VPN ou client OpenVPN, aí fica a seu critério, tá bom? Aqui a gente vai estar baixando o cliente do OpenVPN e nós aqui vamos estar configurando a parte de credenciamento, tá? Que eu vou explicar em breve. Então, dois softwares aí que você tem que ter instalado e, antes de tudo, não esqueça de ter instalado no seu computador aí o AWS CLI, que nós vamos precisar exportar os certificados para o ACM, tá? Então, antes de tudo, vamos baixar esses caras aqui, eu já tenho eles instalados, tá? No meu caso, eu instalei esse cara, Windows 64 bits, e também instalei o Easy RSA, que é o cara para fazer o certificado, tá? Um é o complemento do outro, então instale os dois no seu computador antes de começar a configurar a VPN e depois disso siga as etapas que eu vou mostrar para você, tá bom? Eu não vou mostrar a instalação porque é só um next finish padrão, a gente não precisa alongar o vídeo com esses caras, tá bom? Então vamos entrar aqui no prompt comando, vamos colocar aqui na minha pasta de usuário e vamos começar a trabalhar, tá? Vamos colocar a mão na massa. Então, vamos até o arquivo aqui, a gente vai estar gerando os certificados para VPN, tá? Então a gente vai até onde está o diretório do EasyRSA no meu computador, no seu computador vai estar num local semelhante, tá bom? É muito interessante que você baixe o EasyRSA, quer dizer, descompacte o EasyRSA dentro do diretório do OpenVPN, tá bom? Então vamos inicializar a BAT. Iniciado aqui o abate do EasyRSA, nós vamos startar o PKI, que é o cara que vai gerar os certificados. Então a gente iniciou ele e ele vai dar um aviso, ele sempre vai dar esse aviso falando que ele vai remover tudo que tem lá do EasyRSA. Então eu vou dar um yes, se você dar um no ou qualquer outra coisa, ele vai abortar aí a criação do certificado. Então vamos começar a criar o certificado. Eu quero falar que todos os comandos que eu estou usando aqui, eu vou estar disponibilizando aqui na descrição do vídeo, tá bom? Tudo que eu estiver usando, eu vou passar para vocês só copiarem e colarem e para agilizar o serviço e vocês terem uma entrega de qualidade, tá bom? Então aqui a gente no common name, eu vou colocar o nome, um nome fictício, eu vou colocar o DevOps na infra, tá? Então vamos colocar aqui DevOps na infra.
Vou criar o certificado do servidor. Certificado criado. Está demorando um pouquinho. E vou criar o certificado do cliente. Notem que ele gera, por padrão, por 825 dias. Caso você quiser mais dias ou menos dias, dependendo da compliance do seu cliente, eu peço por gentileza para você entrar no site do EasyRSA e ver os comandos lá que aumentam ou diminuem a quantidade de dias do certificado, a validade deles, tá bom? Então aqui eu vou estar gerando agora o cliente do cliente, ou quer dizer, o certificado do cliente, ok? Ele está gerando. Maravilha, ele já gerou o certificado e agora eu vou dar um exit. Não preciso mais de gerar certificados, já gerei. E o que eu vou fazer agora? Eu vou copiar esses certificados que estão no PKI para uma pasta de minha preferência. E que lá eu vou exportá-los para o ACM, tá bom? Então vamos começar a copiar esses arquivos. Copiamos o primeiro. São cinco cópias que nós vamos fazer. Maravilha. Copiamos esses certificados. Agora vamos ao diretório que a gente copiou. Ok, se eu der um ls aqui, vocês vão ver que os 5 certificados, os 5 arquivos que eu copiei, eles estão aqui. Por que tantos certificados? Porque quando a gente tem um certificado, a gente tem uma cadeia, que é onde dá a autenticidade dele, tá? Então a gente vai passar a cadeia para o ACM, a gente vai exportar eles. Então, os comandos para exportar são esses. Desculpa. Beleza, exportou o certificado do server e agora a gente vai fazer o do client. Maravilha, os 2 certificados estão exportados, estão lá no ACM e vamos lá conferir. Entrando aqui na console da AWS, a gente digita ACM e nós conseguimos ver o Certificate Manager, tá? E aqui são os 2 certificados que eu exportei para o ACM e a gente vai estar utilizando eles para a criação da VPN, tá bom? Então vamos aqui na VPC. Eu tenho uma VPC criada bem simples, tá? Nada demais. E eu tenho essa VPC que veio a default, eu só intitulei ela, tá? E as subnets aí da minha VPC dentro da minha região, tá bom? Então, vamos chegar aqui, vamos vir nessa parte Virtual Private Network VPN e vamos estar selecionando o Client VPN Endpoints. Por que o client e não os outros? Os outros são VPNs corporativas, tá? São VPNs que a gente vai conectar aí a nossa, por exemplo, um recurso nosso, um roteador Cisco a AWS, e não é esse o caso que a gente quer agora. A gente quer conectar o nosso usuário, fazer um tunelamento seguro do nosso usuário à AWS, tá bom? Então vamos entrar aqui em Client VPN Endpoints. Eu não tenho nenhuma, vou começar a criação de uma aqui. Então eu vou colocar aqui o nome dela, VPN DevOps na Infra. A descrição eu vou colocar a mesma. E aqui é o Client IPv4 CIDR, é o IP que o usuário vai receber, tá? Então eu vou colocar aqui o IP 10.128.0.0 barra. Nesse barra aqui, a gente tanto vai colocar ou o range de IP 22 ou 16. São os 2 ranges de IP que a AWS aceita. Então eu vou colocar o 22, já que eu só preciso de um IP válido, tá? Eu não consigo diminuir isso. Então eu vou estar colocando o mínimo possível. Maravilha. Primeira parte a gente configurou. A segunda parte de autenticação tem 2 tipos:
a autenticação mútua, que é a Mutual Authentication, ou a User-Based Authentication. Qual é a diferença entre elas? A Use Mutual Authentication é quando a gente dá um arquivo de configuração para o usuário e esse arquivo de configuração ele vai usar para acessar a VPN. Tá? Então, no nosso caso, nós vamos usar hoje o Use Mutual Authentication e User Based Authentication é quando a gente tem um AD, a gente vai fazer a federação do nosso AD na AWS. Como eu não tenho um AD local, eu vou estar usando o Use Mutual Authentication. Só para vocês verem, ele permite aqui que o Active Directory seja autenticado, tá? A gente não vai usar ele. Então, no Use Mutual Authentication, eu vou subir aqui o certificado que eu mandei para o ACM de server e o de client, ok? Eu não vou querer fazer log no CloudWatch, exatamente porque é um teste, tá? Mas aí na sua empresa, no seu cliente, eu recomendo fortemente que você use os logs, tá? Principalmente para auditoria. O handler eu vou deixar que eu não quero mesmo, tá? Eu não vou usar servidores de DNS e aqui é uma jogadinha marota para ajudar vocês aí. O que é o Split Tunnel? O Split Tunnel ele vai habilitar uma segunda placa de rede aí na sua placa de rede wireless ou na sua placa de rede network, na sua Ethernet, tá? Porque qual é a diferença de não habilitar e habilitar? Se nós habilitarmos essa placa, habilitarmos o Split Tunnel, quando o usuário quando ele for conectar na VPN, por exemplo, ele tiver numa ligação no Teams, no Google Meet ou em qualquer outro provedor de conferência. Estou dando exemplo do provedor de conferência porque é algo bem dinâmico, tá? E se a gente não habilitar, na hora que ele conectar na VPN, ele vai dropar a conexão por alguns segundos, ele vai perder a conexão e ele vai só depois o usuário vai se reconectar à internet. Habilitando o Split Tunnel, ele habilita um segundo IP, uma segunda placa de rede, tá? Então, tendo isso, evita reclamações aí para você, tá bom? Então eu vou habilitar aqui também para não cair a minha internet por alguns segundos e eu vou atrelar a minha VPC da região, ok? Security Group, eu vou deixar ele com nada atrelado e daqui a pouco eu vou explicar para vocês esse SGVPN aqui, tá bom? Então, vamos criar o nosso cliente. Ele já criou, maravilha. E agora nós temos algumas configurações a fazer, tá? Primeiro vamos associar subnets. Nessa região eu tenho 4 subnets. Eu vou atrelar as 4. Mas por que vou atrelar as 4? Porque cada mais subnets, mais alta disponibilidade você tem aí na sua VPN. Se uma subnet cair, ele vai mandar para outra. Se a outra cai, ele manda para outra e assim subsequentemente, tá? Então, e também todos os recursos que você tiver aí, você não vai estar colocando em uma subnet específica só. Você vai estar variando. Então aqui a gente garante toda a conexão e toda estabilidade aí da sua VPN, tá bom? Então, aqui nós associamos as 4 subnets, tá? O Security Group, eu vou abrir uma nova aba aqui para não tirar do cliente VPN e vou mostrar para vocês o que eu já tinha feito, tá? Eu já tinha deixado preparado para vocês para agilizar. Esse SGVPN aqui, observem que eu libero todo o tráfego de qualquer IP IPv4. Por que eu estou fazendo isso? Porque todo mundo que tiver o certificado, ele vai o certificado da VPN e conseguir conectar na VPN, ele vai ter acesso ao nosso tunelamento, tá? Se você não fizer assim, se você achar que está muito aberta esse Security Group, a ideia que eu dou para você é adicionar IP por IP de cada endpoint. Te garanto que isso vai dar muito trabalho para você e você sempre vai ter que ficar atualizando
essa origem, tá? Esse source. Então eu deixo assim porque todo mundo que tem o certificado entra na VPN. Se alguém de fora conseguiu esse certificado, quer dizer que você tem uma grande falha aí na sua segurança, tá bom? Então esse é um ponto aí que eu queria citar. Então no Security Groups eu vou atrelar o Security Group da VPN, que é só ela, só esse Security Group que eu preciso aqui. Na parte de autorização de ingress, todo mundo também que tem esse cara, tá? Ele vai poder acessar esse certificado, melhor dizendo. Então aqui eu vou estar ligando a nossa rede. O ingresso vai ser permitido o ingresso só na minha VPC, tá bom? Então aqui, qual é o endereço da nossa VPC? Vamos pegar aqui para não ter erro. 172.10.0020. Então, maravilha. E aqui eu não vou colocar nenhuma descrição, porque é apenas uma aula, tá bom? E já fez a autorização e ele está autorizando aqui. Route Tables. Aqui é uma coisa bem legal de falar. O Route Tables, essas rotas aqui que ele criou, foi exatamente para o usuário se conectar aos recursos da AWS. Mas se eu entregar para o meu cliente, para a minha empresa, somente com essas rotas, o seu usuário ele só vai conseguir acessar os recursos da AWS. Nem a console ele vai conseguir acessar. Apenas os recursos, tipo um SSH num EC2. Tá? Por que isso? Porque você está falando que o destino dele é apenas um 72.10.00/20. Então eu também vou ter que liberar esse route table para a internet, tá bom? Para ele não precisar tirar da VPN a hora que ele precisa acessar o site do Google, por exemplo. Então eu vou fazer isso com as 4 subnets que eu criei. Então eu vou colocar aqui 0.0.0/0, estou liberando para a internet. Vou copiar ele que eu vou usar ele mais vezes. Então a primeira parte é essa, tá? Vou criar a segunda rota. A terceira rota para a internet. E a quarta e última rota para a internet. Maravilha. Ele ainda está provisionando a nossa VPN, tá? Ele está criando o route table, ele está criando autorização e ele também está autorizando aí, associando as subnets à VPN, tá? O que nós vamos fazer agora? A gente vai baixar o client de configuração e a gente vai também dar uma mexida nele para poder entregar para o nosso usuário e para ele poder acessar a nossa VPN. Então, vamos baixar aqui o client, vamos fazer o download. Maravilha, já fizemos o download. E ele vai vir aqui o download do client.ovpn. A gente vai editar ele agora, tá? Então vou abrir ele aqui e ele vem com essa cara aqui, tá bom? Ele vem com todas as configurações e vem com a primeira configuração de certificado. Nós temos que adicionar mais 2 configurações, tá bom? As configurações são a de cert e a de key dentro do nosso certificado, dentro desse arquivo de configuração. Então eu já vou criar a estrutura aqui e eu vou falar onde foi criado esses certificados. Não é só na pasta PKI, ele tem em mais lugares também. Então já vamos deixar criado a estrutura para recepcionar esses certificados, tá? Então vamos colocar aqui /cert e o cert abrindo aqui, tá? Vamos também colocar o /key e fechar ele também, tá? Maravilha. Já fizemos o que precisa aqui para o nosso certificado. Então, o primeiro certificado do cliente, a gente vai estar buscando aí no pki./isuid, que dentro do nosso
da nossa geração de certificados. Então ele está aqui, ó. C, arquivos de programas, OpenVPN, vou vir aqui no EasyRSA, PKI e Switch. Observem que eu tenho aqui dois arquivos, tá? O client e o server. Eu vou estar pegando esse client aqui, tá? E eu vou estar abrindo ele num bloco de notas para conseguir extrair as informações dele. Esse aqui é o meu certificado e eu vou copiar essa parte aqui, ó. Maravilha. Vamos alterar aqui. Pronto. E agora a gente vai pegar aqui. Aqui ela fica no private e tem um outro arquivinho aí do client também que a gente vai estar pegando. Então vou fechar esse cara. PKI, private. Observe que eu tenho vários certificados aqui. Eu vou estar usando esse cara aqui, ó. Vou copiar ele. Não preciso mais. Fechei. E vou colar ele aqui. Tá bom? Pronto. Nosso arquivo para o nosso usuário, o nosso colaborador da nossa empresa está pronto. Vamos fechar ele aqui. E vamos verificar se foi criado já a nossa VPN. Olha, maravilha. Já associou a subnets. Criou a autorização. E criou as route tables. Maravilha. Então agora vamos importar esse certificado aqui. A gente vai abrir o OpenVPN e vamos colocar aqui importar arquivo. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Certinho? Maravilha, está aparecendo. Então, ó, o último, esse cara aqui eu usei para testes. Vou excluir, que eu não preciso mais. E vou vou importar esse cara aqui, tá bom? Então, 2 cliques, importou. E agora vamos conectar a nossa VPN. Maravilha! Ó, VPN conectada, tá? Observem que ele já até veio aqui, ó, e já mostrou que eu tô conectado à nossa VPN, tá? Então, eu vou dar uma atualizada aqui e observe aqui, ó, Connections. Já estou conectado aqui. Ele não aparece nenhum username, porque eu estou usando autenticação mútua, tá bom? Maravilha, vamos fazer um teste então para ver se funcionou o que a gente fez agora. Eu vou criar uma máquina virtual, bem simples, uma T2 Micro. Eu acho que eu já até tinha uma aqui, não tenho. Vamos criar junto então. Então vamos criar uma máquina virtual. Deixa eu dar um toque de Security Group de novo. Eu criei anteriormente, eu já tinha criado um Security Group EC2. O que ele tem? Eu vou dar um edit aqui para ficar fácil de visualizar, tá? Esse custom aqui, vocês veem que eu estou liberando só a porta 22 de SSH, tá bom? E esse custom aqui que eu estou usando, ele só está liberando esse cara aqui, que é o SGVPN. Então, tudo que vem da VPN, ele aceita. O que não vier, ele não aceita, tá bom? Então, ele já está criado aqui. Vamos criar a nossa instância. Vamos criar uma T2 Micro mesmo. Vamos deixar ela assim. Vou habilitar aqui a internet, mas... Bem, eu vou deixar desabilitado, tá bom? Para vocês verem que eu vou conectar via IP privado. Maravilha, aqui a gente não precisa citar mais nada. Vou deixar 8 GB de storage, que é o suficiente. E vou colocar um nome aqui, ó. Name Teste VPN. O Security Group eu vou estar usando esse SGEC2, tá? Como eu expliquei para vocês. E vou dar um launch. E vou usar essa chave aqui, ó, DevOps RSA. Olha,
Muito bom esse erro. Essa instância, esse tipo de instância T2 micro não está liberado nessa Availability Zone. Ele mostra até aqui as que estão liberadas. Então vamos dar um review aqui e vamos trocar a nossa Availability Zone, tá bom? Nossa zona de disponibilidade. Então, aqui na Availability Zone, vamos colocar aqui em outra subnet, vou colocar na A. Então aqui nós continuamos e vou dar um launch e agora a instância vai ser criada. Maravilha. Vamos ver nossas instâncias. Ela está em pending. Logo ela já está ativa, tá? Então vamos abrir aqui o nosso PowerShell e já vamos deixar no jeito aqui o nosso SSH. Então vamos lá, SSH-i. Quem nunca fez esse comando aqui, ó, de conectar pelo PowerShell, SSH-i, a gente vai buscar onde está o certificado que a gente vai usar na máquina, tá? O meu ele está aqui, em downloads mesmo. A gente vai colocar o Ubuntu, que é o usuário dessa máquina. Se fosse uma máquina da AWS, seria esse 2 user. E eu vou estar conectando via IP privado, tá? Esse cara aqui. Então vamos voltar aqui. Maravilha, conectou. Conectou na máquina. Bem, agora eu vou sair da máquina e vou mostrar para vocês fora da VPN se eu consigo, ok? Dei um logout. Vou desconectar da minha VPN. Observem aqui, ó, que agora eu só posso conectar. E eu vou conectar nesse cara. Não vai. Só vai dentro da VPN. Também vou mostrar o Telnet aqui. Também não conecta. Ou seja, o meu servidor, o meu recurso da AWS, ele só está liberado para quando eu acesso a VPN. Bem, eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. Eu preparei com muito carinho. Eu realmente fiz vários testes até chegar nesse vídeo, tá? Já implementei em clientes e o pessoal realmente gosta dessa configuração. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo no meu e-mail, que está na descrição do vídeo. Podem mandar comentários, podem fazer qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo de avaliação, crítica, sugestão, elogio. Eu fico total à disposição e total ouvidos para ajudar vocês, tá bom? Então, esse foi nosso vídeo dessa quarta-feira. Na próxima quarta já vai ter um outro assunto que eu já estou preparando. E espero que vocês tenham gostado mesmo, tá? Gente, um forte abraço, uma boa semana para vocês e tchau!